Bom dia, pessoal. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, então, sobre a estação da Páscoa. No domingo passado, nós comemoramos, o auge da Semana Santa com a ressurreição de Jesus Cristo e cantamos um monte de músicas muito bonitas falando sobre essa realidade que Cristo ressuscitou e a gente sentiu aquela alegria, principalmente depois a gente ter vivenciado ao longo da semana, acompanhado as últimas conversas, os últimos ensinos de Jesus, a dor da prisão e todas aquelas coisas horríveis que aconteceram, o peso da morte, o silêncio do sábado, a morte na sexta, o silêncio do sábado, toda a confusão, toda a dúvida, todo o medo, aquela espera. E então no domingo ele ressuscita dos mortos, como ele disse que faria, e aí a gente sente aquela alegria e a gente celebra que Jesus ressuscitou. E aí segunda a gente volta para as nossas vidas normais e tudo volta a ser como era antes e aparentemente aquilo não interfere em nada na nossa rotina diária. E aí ao estudar sobre a estação da Páscoa, eu descobri coisas muito importantes que aí então me motivaram a preparar esse estudo para a gente entender que na verdade o que aconteceu domingo só começa a estação da Páscoa. A estação da Páscoa dura 50 dias. Então é como se algo tão incrível aconteceu naquele dia que não dá para no dia seguinte a gente esquecer e tomar as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos lembrar disso pelo menos durante 50 dias. Lembrar no sentido de meditar de uma maneira mais focada nisso, no significado da ressurreição de Jesus. Então é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, nós já temos conversado há algum tempo sobre o que é o calendário cristão, o seu significado. Na palestra anterior sobre a Quaresma eu falei sobre ele de uma maneira mais aprofundada, então hoje eu não vou entrar muito. Mas eu queria só reforçar que o calendário cristão é organizado diante da narrativa da revelação de Deus através de Jesus, de sua ação no mundo e em nossas vidas. O ritmo ensinado nesse calendário nos ajuda a abraçar as tensões de nossa realidade e a enxergá-las sob a perspectiva desta grande narrativa. Então, nessa estação específica do calendário cristão, a gente está olhando para a ressurreição de Jesus e o significado dela para a nossa vida atual. Essa estação também é chamada de Eastertide, que daí a gente poderia traduzir como tempo pascal. Então a Páscoa seria aquele domingo da ressurreição de Jesus e então inicia o tempo pascal. A estação da Páscoa então começa no domingo da Páscoa e tem duração de 50 dias. Por que 50 dias? Da onde vem esses 50 dias? Ela inclui então os 40 dias que Jesus esteve com os seus discípulos até a sua ascensão. Então ele ressuscitou no domingo de madrugada, assim que o sol começou a despontar no horizonte. Tanto que quando as mulheres foram lá no sepulcro para preparar o corpo, ele já estava vazio. Na tarde daquele mesmo dia ele já aparece no meio dos discípulos reunidos na casa, e ele então permanece durante 40 dias aparecendo para os discípulos, se revelando, ensinando, fortalecendo, encorajando, explicando a palavra de Deus, mostrando tudo o que deveria acontecer. E aí então ele ascende aos céus 40 dias depois. E aí ele diz que isso era necessário porque quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. Então 10 dias depois é o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, quando eles também estavam reunidos orando. Então a estação da Páscoa, ou o tempo pascal, abrange esses 50 dias. Os 40 dias que Jesus esteve com os discípulos após a sua ressurreição, mais os 10 dias até o dia de Pentecostes. E o foco então dessa estação é a celebração da ressurreição de Jesus. Então, enquanto que o foco da Quaresma era a cruz, era a necessidade da morte do Filho de Deus em sacrifício pelos nossos pecados, e todas as consequências disso, na Páscoa a gente olha para a ressurreição. Então a cruz não deteve
Jesus. Então a gente vai agora além da cruz. O que aconteceu então depois da morte, do sacrifício de Jesus? Ele ressuscitou. Então a Páscoa vai então celebrar esse fato e as consequências desse fato para a nossa vida em relação à ressurreição de Jesus. Então olha só o que o Lucas registra em Atos 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, isso aqui, esse fato de Jesus ter permanecido, com os apóstolos durante esses 40 dias, ensinando, encorajando, fortalecendo, abrindo os olhos para a compreensão das Escrituras, e essa promessa, do envio do Espírito Santo, todo esse período seria esse período compreendido então como a Páscoa ou o tempo pascal. Bom, gente, como eu comentei, então, a Quaresma foi um tempo de preparação, de arrependimento, busca, peregrinação no deserto, porque a gente estava olhando para a cruz, para o nosso pecado, para a nossa necessidade de arrependimento, de transformação. Agora, na Páscoa, o clima muda. O sentimento agora é de celebração, vida, ressurreição, alegria e esperança, porque olhamos para Cristo ressuscitado. Então, pensa nisso de uma maneira pedagógica. Não quer dizer que a gente se torna... Eu fiquei pensando nisso. Parece que a gente se torna pessoas que são manipuladas. Tipo assim, agora é tempo de ficar triste, tá bom, vou ficar triste. Agora é tempo de ficar feliz, tá bom, vou ficar feliz. Não é isso, vocês entendem? É uma forma pedagógica da gente olhar para as Escrituras e aprender sobre a revelação de Deus. A gente pode estudar sobre a cruz em qualquer momento do ano, mas estudar sobre a cruz no período da Quaresma tem uma intensidade, uma profundidade maior. A gente pode estudar sobre a ressurreição em qualquer período do ano, mas estudar sobre a ressurreição nessa estação da Páscoa traz outras experiências e outros recursos pedagógicos para fortalecer esse aprendizado. Então a Páscoa seria esse tempo onde a gente olha agora para a alegria, para a vida, para a esperança decorrentes do fato de que Jesus ressuscitou. Então é tempo de celebrar durante 7 semanas gloriosas que a vida venceu a morte. Então 50 dias duram 7 semanas. 7 semanas de celebração, de a gente lembrar todos os dias quando a gente acordar que a vida venceu a morte, que Jesus ressuscitou, que Ele está agora vivo à direita de Deus, que Ele enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, seja o que for que a gente vá enfrentar no nosso dia a dia, seja o que for que a gente vá ter que lutar, seja ainda as situações de sofrimento, de pecado, de corrupção que existam, a gente vai enfrentar com essa verdade: Jesus ressuscitou, a vida prevaleceu à morte. Então, eu gostei muito dessa ideia de criar um espaço, especialmente agora, durante essas 7 semanas, para celebrar. Criar um espaço na nossa rotina para lembrar da ressurreição de Jesus e experimentar alegria e espalhar sementes que vão permitir que a esperança possa surgir no nosso coração. Especialmente se você não está vivendo circunstâncias de alegria agora na sua vida. Então pensa nisso, criar um espaço para que você possa celebrar,
e a alegria e a esperança possam lançar suas sementes. Olha só, gente, a Páscoa é o dia mais importante do ano para os cristãos. Deveríamos soltar foguetes. Olha isso, gente, N.T. Wright falando isso. Vamos começar a pensar, então, um pouquinho sobre isso. Por que nós não celebramos? Por que tem tão pouca manifestação de alegria, talvez, na nossa vida? Talvez porque a gente está cansado demais, talvez porque a gente está ocupado demais, preocupado demais, talvez porque a gente tem sempre coisas mais urgentes e importantes para fazer. Eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho projeto, eu tenho que estudar, então eu não tenho tempo para parar e para celebrar. E parece que a gente está num ritmo tão intenso de pressão, de responsabilidade, que a impressão que eu tenho é que é tipo assim, ok, Deus me salvou, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele me deu uma nova vida, então agora eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer as coisas funcionarem, eu tenho que ser boa o suficiente para eu agradar a Deus, e eu tenho que fazer minha vida dar certo. E aí eu entro nessa pressão da rotina diária, me deixando levar pelo peso de todas essas demandas. Como se o fato de eu estar ligada na videira não fizesse diferença nenhuma. Talvez uma atitude dessa, levada às últimas consequências, vai mostrar que eu não estou ligada na videira, né? E que eu estou tentando fazer a vida dar certo com a minha própria força. E o que Jesus Cristo veio para nos oferecer, toda a mensagem do Evangelho, é que nós fomos salvos por Deus. Não depende de obras nossas. Então, porque isso aconteceu, eu morri e ressuscitei com Ele. Então, agora, eu tenho a vida dEle fluindo através de mim. Então, eu tenho, sim, um poder, uma graça, uma ajuda diária, constante, para eu ser um tipo de pessoa e, consequentemente, fazer algo. Amar minha família, trabalhar, cuidar do jardim, enfrentar injustiças, lutar contra o mal, construir cidades. É a força de Deus que me mantém segura e que me capacita a viver cada um desses dias. E muitas vezes parece que a gente ainda vive num dualismo, como se o que eu escuto aqui no domingo, no culto, está desassociado do que eu vivo na minha semana, ao longo dos meus dias ali no trabalho, na correria do dia a dia. E aí então nós não celebramos, nós não nos alegramos, nós não enfrentamos as rotinas pesadas e ruins, muitas vezes, que a gente enfrenta com a visão, com a perspectiva da ressurreição. Isso significa, então, que nós não sabemos as implicações da ressurreição de Jesus para a nossa vida. Ou, se nós sabemos, elas estão muito só na teoria, elas não estão tomando a nossa vida do jeito que elas deveriam tomar, para gerar vida do jeito que essas implicações geram, né, para aqueles que seguem a Cristo. Bom, então, ok. Talvez o primeiro passo seja a gente perceber que celebrar não faz parte da nossa rotina. Pelo menos quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, por mais que eu seja uma pessoa até alegre e de bem com a vida, eu não tenho muitos momentos de celebração na minha rotina, a não ser datas especiais, como meu aniversário, que acabou de acontecer. E aí, então, eu fui construindo essa reflexão, né, do porquê nós não celebramos, e isso pode estar relacionado com o fato de que a gente está ocupado demais para isso. Mas aí, então, a gente vem numa segunda reflexão. O que celebrar? O que exatamente a gente tem que celebrar? A vida, o fato de que a gente nasceu de novo, o fato de que nós estamos vivos agora, mas que, além disso, nós recebemos uma nova vida. Nós nos tornamos novas criaturas. Quando Jesus morreu, a ideia é que a gente morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, a ideia é que nós ressuscitamos com Ele. Não apenas que um dia nós vamos ressuscitar dos mortos quando Ele voltar, um futuro.
mas uma antecipação desse futuro, agora no presente, sabe? Nós já estamos vivos agora. Num certo sentido, nós já somos imortais agora. Então a gente tem que celebrar a vida, a salvação, o fato de que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, essa possibilidade de sermos novas criaturas, de não sermos mais escravos desses pecados, a redenção de todas as coisas, que um dia vai ser perfeita, mas que já começa agora. Ou seja, nós vamos celebrar quem Deus é e todos os seus atos grandiosos, o plano maravilhoso que Ele estabeleceu de redenção através da cruz de Jesus. Então é isso que a gente precisa aprender a celebrar. E a igreja e a comunidade cristã. Então Ele não nos deixou sozinhos. Ele criou a igreja a partir disso também. Nós precisamos aprender a celebrar a nossa identidade, uma nova identidade em Cristo Jesus. O nosso relacionamento especial com Deus. Isso é muito importante, gente. Eu gostaria de ler um trechinho do livro Surpreendido pela Esperança, do N.T. Wright, onde ele fala isso. Nos capítulos de João 13 a 17, Jesus fala repetidamente do novo tipo de relacionamento que os discípulos terão com o Pai, como resultado da sua ida para junto do Pai. Como consequência de sua partida, Ele lhes enviaria seu próprio Espírito para estar com eles e dentro deles. Nesse relacionamento íntimo, eles são encorajados a pedir o que quiserem, em nome de Jesus. Porque o Pai vos ama, explica Jesus, em João 16, 27. Gradualmente vamos percebendo o que está acontecendo. O relacionamento de intimidade extraordinário e único que Jesus havia desfrutado com o Pai está agora aberto a todos os seus seguidores. Quando Jesus ressuscita e aparece para Maria Madalena, ele diz: vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Jesus, após cumprir seu propósito e sua vocação como Filho de Deus, amado pelo Pai, agora compartilha seu status e seus privilégios com os seus seguidores. O propósito final de Deus de atrair livremente os seres humanos para uma comunhão íntima com Ele se realiza por meio de nosso encontro com Jesus de Nazaré. Esse é mais um dos significados da ressurreição. Por isso oramos: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, gente, nós temos que celebrar esse relacionamento especial que a gente tem com Deus. Isso não é pouca coisa, gente. Jesus virá e falar assim: meu Pai e o seu Pai, o meu Deus e o seu Deus. Por isso, você pode pedir qualquer coisa para o Pai, porque o Pai te ama. E ainda se você precisar de uma forcinha, eu estou lá à direita dele e posso também interceder por você, porque eu sei que você é um fraco, miserável pecador. E eu vou te ajudar, e eu vou enviar o Espírito Santo que vai habitar em você. E aí, mesmo que você não saiba orar, ele vai orar por você, ele vai interceder através de você também. Então, vocês percebem, gente, a ressurreição de Jesus inaugura uma nova realidade. Antes disso, isso aqui não era possível. E é isso que está disponível para nós agora. Então, imagina como seria viver a vida agora crendo nisso. Como enfrentar todos os seus problemas crendo nisso, que você tem uma nova identidade, que você tem um relacionamento especial com o Pai, que você tem sim à sua disposição, atuando na sua vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso que o pecado não vai prevalecer, por isso que a morte não vai prevalecer, por isso que o medo não vai prevalecer, por isso que todas as situações de injustiça, corrupção, maldade que você ainda enfrenta no dia a dia do seu trabalho, família, enfim, sociedade, não vão prevalecer. E a gente pode ter coragem de encarar isso, porque nós temos essa esperança de que Jesus ressuscitou e esse mesmo poder já atua em nós agora. Cristo já reina, Ele já está à direita do Pai e reina agora. Então a gente celebra isso, a gente celebra o fundamento da nossa fé, a gente celebra a vinda do reino de Deus, a fonte da nossa justificação. Nós recebemos uma justiça que não procede de nós,
mas também o poder da nossa santificação. Nós estamos sendo feitos semelhantes a Jesus a cada dia. Esse processo de transformação, ele é constante. O que Jesus começou, ele vai terminar, porque esse poder que ressuscitou ele dos mortos está agindo em nós agora. Então, por mais que a gente olhe para nós e às vezes a gente sinta desencorajamento, porque parece que você nunca vai sair do lugar que você está, existe algo atuando em nós. E claro que existe um esforço que nós precisamos fazer, cooperando com isso, claro, no sentido de buscar a Deus, estudar as Escrituras, se dedicar às disciplinas espirituais. Uma vez que fomos salvos, nós buscamos a Deus. E Deus age em nós, nos transformando de glória em glória à semelhança de seu Filho. Então, nós vamos sim ser transformados. Nós estamos sim sendo transformados. E isso a gente precisa celebrar. A gente precisa olhar muitas vezes para o nosso perfeccionismo, para a nossa exigência, para a nossa eficiência, que quer tudo pronto para hoje. E descansar no trabalho e na obra do Espírito Santo que está agindo em nós e se alegrar com o que Ele já está fazendo. Se alegrar muitas vezes de você poder olhar para trás e ver que quanta coisa Ele já fez, quantas coisas você já aprendeu, já mudou, já é capaz de mostrar e de viver de uma maneira diferente. Então nós celebramos o poder da ressurreição que flui através de nossas vidas, gerando vida. Nós celebramos a bondade e a grandeza de Deus. E nós celebramos um novo modo de vida. A nossa vida agora tem que mudar. A nossa vida agora pode mudar. A nossa vida agora já mudou, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Porque Jesus ressuscitou e está assentado à direita do Pai, celebramos a nova vida que temos. Isso nos leva a amar uns aos outros mais plenamente, a servir uns aos outros com mais sinceridade, a abraçar uma visão mais robusta de esperança, a celebrar mais abundantemente e adorar o Cristo ressuscitado com maior paixão. Então aqui estão só alguns exemplos. Eu posso amar de um jeito diferente, eu posso servir de um jeito diferente, eu posso ter esperança de um jeito diferente, eu posso celebrar e adorar a Deus de uma maneira diferente, porque Cristo ressuscitou. Então, para mim especialmente, tem sido um aprendizado muito grande, porque muitas vezes eu percebo assim, por causa das minhas características, um esforço muito grande para fazer as coisas certas. E aí essa preocupação de alcançar logo o resultado, de ser eficiente, de concluir o trabalho, sabe? De chegar e mostrar para o pai assim, ó pai, eu fiz, tá aqui, ó, né? Só que isso vai levar uma vida inteira para esse trabalho ser concluído. E aí parece que a gente só vai se dar o luxo de celebrar quando o trabalho estiver concluído e falar, tá aqui, eu terminei, então agora vamos nos alegrar. Mas olha que interessante, Deus nos chama para abrir um espaço agora na nossa vida para celebrar e para nos alegrarmos com o que a gente já enxerga que está sendo feito. E ainda que eu não veja muita coisa, ou ainda que eu esteja no meio de muito sofrimento, eu vou me alegrar quando eu olho para Cristo e para o que Ele já conquistou, porque Ele ressuscitou. E eu vou ter esperança de que tudo isso que está acontecendo agora à minha volta não vai prevalecer. E que isso vai passar de uma maneira ou de outra. Ainda que nós não percebamos de maneira plena, quando Cristo ressuscitou, tudo se fez novo. Já sentimos seus efeitos agora. Jesus, o Filho de Deus, mudou tudo. Ele mudou o tempo e a forma como contamos os nossos dias. Ele mudou a história e a forma como interpretamos o que aconteceu. Parecia que foi simplesmente uma execução absurda, horrível, violenta, de um cara inocente. Mas não,
Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor de Deus. A gente consegue reinterpretar aquilo ali que aparentemente era só uma coisa muito ruim. Ele mudou os ritmos, os rituais, as rotinas. Mudou a lógica, o jeito de entender, o pensar. Mudou os afetos, os amores, o paladar, o olhar, o sentir. Mudou os padrões de sucesso e de felicidade. Porque ele ressuscitou. Então isso é muito importante, gente. Porque se a gente continuar vivendo a nossa vida agora como se ele não tivesse ressuscitado, ou como se a ressurreição dele fosse só uma coisa que a gente canta na igreja no domingo, mas não está enraizada, não é a base aonde nós estamos de pé e onde nós fundamentamos a nossa vida, a gente não vai experimentar a vida que flui dessa verdade. E é isso que a Estação da Páscoa nos convida, para a gente mergulhar nessa realidade que Jesus ressuscitou e deixar isso mudar toda a nossa experiência agora. Tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, as nossas ações, as nossas realidades, o jeito da gente trabalhar, amar, construir famílias. A realidade da ressurreição de Cristo tem que invadir isso tudo. E especialmente nesse período do tempo pascal, a gente vai meditar sobre o que isso significa. E vamos então criar esse espaço para que a gente possa celebrar a alegria disso e do impacto disso. Ok, então como a gente pode celebrar isso? Se você concorda minimamente com isso que eu falei até agora, você pode estar pensando então, tá, e o que eu vou fazer então para celebrar? Aí eu quero ler um trecho do N.T. Wright. Também do livro Surpreendido pela Esperança. E aí eu até coloquei as páginas aí, 271 e 272 do livro. Se você tiver o livro, vale muito a pena você reler isso depois com calma. Presta atenção, gente. Se a quaresma é o tempo em que devemos deixar de fazer algumas coisas, a Páscoa deveria ser o tempo de retomarmos as coisas. A santidade cristã nunca teve a intenção de ser meramente negativa. É claro que de vez em quando é preciso capinar o jardim. Algumas flores mais delicadas precisam fincar a raiz firmemente na terra antes de brotar. A quaresma é isso. Mas para o jardim voltar a florescer e não se tornar apenas uma porção de terra vazia, é preciso plantar novas sementes e arrancar alguns abrolhos. A Páscoa é isso. Se o Calvário significa fazer morrer algumas coisas em nós, para que possamos florescer como cristãos e seres humanos verdadeiros, então a Páscoa significa plantar, irrigar e cuidar de algumas coisas em nossa vida, pessoal e comunitária, para que elas floresçam, encham um jardim de cores e aromas e deem fruto no devido tempo. Os 40 dias da Páscoa, até a Ascensão, devem contrabalancear com a Quaresma, permitindo o envolvimento em alguma nova tarefa ou empreendimento, em algo saudável e proveitoso, sociável e altruísta. Então, olha que interessante, gente. Enquanto que na Quaresma nós nos dedicamos para as disciplinas de abstenção, um jejum, o silêncio, a solitude, a meditação mais introspectiva nos nossos pecados, no arrependimento, o chorar e levar também em arrependimento diante de Deus os pecados da nossa igreja, do nosso povo, da nossa sociedade. E aí então nós nos abstemos de alguma coisa. A imagem que o Wright usa de capinar o jardim, a gente arranca coisas do jardim, a gente abre espaço na terra. A Páscoa agora é o momento de você fazer coisas ativamente. É o momento de você plantar novas sementes. É o momento de você tratar esse jardim. Não é só tirar um mato e deixar um espaço vazio. É agora plantar algo, permitindo que as flores possam surgir, crescer e nascer nesse jardim. Então, eu acho essa ideia muito legal, porque a gente tem, então, à nossa disposição outras disciplinas espirituais para encherem, então, a nossa vida agora
com hábitos, com rotinas, com práticas e exercícios espirituais para a gente, então, experimentar o nosso relacionamento com Deus de uma maneira diferente. E dentre as disciplinas espirituais existe a disciplina da adoração e a disciplina da celebração, que são disciplinas muito ignoradas, né, eu acho, pela nossa realidade. Então, olha só, uma coisa que a gente pode fazer todos os dias quando a gente acordar, ao longo, especialmente desses 50 dias da Páscoa, é lembrar, assim que você tem consciência no seu travesseiro, que você acordou para um novo dia. Jesus ressuscitou. Esse é o seu primeiro pensamento. Aí o segundo pode ser: as misericórdias dele se renovam sobre a minha vida agora. Mas de um jeito totalmente novo, porque Jesus ressuscitou. Porque ele está à direita do Pai. Porque eu já tenho o Espírito Santo habitando em mim. Só isso, gente, já vai fazer você pular da cama com um pouco diferente, uma energia um pouquinho diferente, para encarar seja o que for que você tem que encarar no seu dia. Quando a gente fala em celebrar, quando a gente fala em vou fazer uma festa para celebrar meu aniversário, o que a gente pensa? Eu vou chamar meus amigos. Então, quando você pensa em celebrar, você já pensa automaticamente que eu vou fazer isso com alguém. Então, como você vai celebrar essa estação? Com pessoas. Começa com as pessoas que moram na sua casa. Pensa em formas que você pode fazer algo para celebrar essa verdade com as pessoas que moram com você. E especialmente se você tem filhos pequenos, isso se torna bastante divertido. Depois pensa nos seus amigos. Você pode ter um encontro uma vez por semana, ao longo dessas 7 semanas, com esse motivo de celebrar a ressurreição de Jesus na vida dessas pessoas. Quando a gente fala em celebrar, além de amigos, tem que ter o quê? Comida. Marca um almoço, marca um jantar, marca um café da tarde, marca um café da manhã. Cria uma desculpa para encontrar essas pessoas, para celebrar a vida. Vocês não precisam ficar falando de Jesus nesse encontro. Simplesmente se alegrem uns com os outros, encorajem uns aos outros. Vocês percebem o impacto disso? Pratique a hospitalidade, chame pessoas para sua casa. Você não precisa fazer isso todos os dias, mas a ideia é: ok, se eu quero celebrar a estação da Páscoa com mais intencionalidade, eu posso então abrir espaço na minha agenda e organizar intencionalmente uma vez por semana algo relacionado a isso. Então eu vou fazer um jantar toda sexta-noite na minha casa e vou chamar pessoas, que não necessariamente precisam ser as mesmas pessoas. E seria até interessante você chamar pessoas diferentes. Chama pessoas que não conheçam a Cristo, chama seus vizinhos, para você celebrar a alegria da vida. E você não precisa dizer para as pessoas que você está fazendo isso porque é Páscoa, mas sim pode surgir como uma oportunidade de você explicar para essas pessoas o porquê você está fazendo isso também. Com música, com dança, quando a gente fala em celebrar, tem que ter música. Você tem o hábito de ouvir música na sua casa e músicas alegres? Você pode começar o dia nessa semana nessa estação da Páscoa ouvindo músicas alegres, músicas de celebração. E às vezes, se você tem uma personalidade mais melancólica e uma tendência a gostar de músicas um pouquinho com um tom mais melancólico, isso sim vai se tornar uma disciplina espiritual para você. Você ouvir músicas alegres, especialmente músicas que falem da ressurreição de Jesus. E tem músicas belíssimas que falam sobre isso. E o tom dessas músicas geralmente é muito alegre por causa disso, porque a gente celebra algo incrível que aconteceu. Essa alegria tem que invadir a nossa vida. Essa alegria, a gente tem que experimentar isso. E vocês percebam que não é apenas uma verdade que eu concordo quando eu leio a palavra de Deus, mas eu me exponho para experimentar isso com o meu corpo, com todos os meus sentidos. Quando eu como, quando eu dou risada, quando eu me alegro, quando eu converso, quando eu danço, quando eu canto, quando eu sinto o cheiro gostoso da comida, das flores. Vocês percebem? Então é como se eu pudesse me expor a uma série de práticas que
que me impactam completamente o meu corpo como um todo. Não apenas a minha razão e a minha capacidade de compreender uma verdade. Jesus ressuscitou. Mas eu me exponho no meu dia a dia, ao longo de 50 dias, de que isso aconteceu através de tudo isso. Vocês percebem, então, como isso se torna pedagógico? Como isso se torna real? Não é só eu ouvir o pastor falando no domingo que Jesus ressuscitou. É a música que eu escuto, é a música que eu canto, é o jeito que eu encontro os meus amigos, é tudo que eu faço, é a comida que eu preparo, é a forma como eu organizo a minha casa, é a forma como eu me exponho de uma maneira integral à verdade de que Jesus ressuscitou e a vida dele está presente na minha vida agora. Com flores na sua casa, todas as pessoas que eu ouvi falando sobre isso falam de que é muito legal você substituir as decorações de flores de plástico por flores de verdade e você vê a vida ali. A fragilidade da vida, porque as flores vão murchando, né? Se você comprar flores para pôr num vaso, por exemplo. E a beleza disso, sabe? Eu comprei uma flor, uma planta num vaso plantada mesmo, para ela durar um pouquinho mais. E aí, quando eu fui escolher, uma planta lá me chamou bastante atenção, que é a avenca. Eu nunca tinha dado muita bola para a avenca. E aí eu fui ver, ela é tão frágil, ela tem uns galinhos tão frágeis, e as folhas, né, são muito delicadas. Ela é uma folhagem, né? E aí eu coloquei ela bem no centro da minha mesa. Então, todos os dias, quando eu tomo café, quando eu almoço, quando eu estou ali, eu olho para aquela flor e eu lembro da vida. Eu lembro que Cristo ressuscitou. Eu lembro que aquela planta está ali porque é Páscoa. E eu comprei ela justamente para me lembrar da vida. Vocês percebem? Parece uma coisa tão boba, gente. Você fala assim, ai, que bobagem, Vanessa. Não tenho tempo para fazer isso, não. Mas você está ensinando para o seu coração uma verdade de um modo diferente, que vai alcançar o seu coração e gerar uma transformação de um modo diferente, além da via lógica e racional, quando você está escutando um sermão na igreja ou meditando num livro ou na palavra de Deus sobre isso. Você está se expondo para essa verdade alcançar quem você é e gerar uma transformação real. Isso tem que ser realidade, não tem que ser só uma ideia que você concorda. Vocês percebem a diferença? Com diversão em família. Então, é muito interessante porque as pessoas que falam sobre isso falam que nessa época, especialmente do ano, eles começam algum tipo de jogo em família. E aí, eles até orientam assim, pergunta para seus filhos o que vocês gostariam de fazer juntos durante a estação da Páscoa. Toda semana vocês jogarem o mesmo jogo, vocês, sei lá, começarem algo juntos e terminarem ao final dessas 7 semanas. O que vocês gostam de fazer? Às vezes é um jogo de tabuleiro, às vezes é visitar algum lugar, às vezes sei lá, todo domingo vocês fazerem um piquenique, vocês andarem de bicicleta juntos. Tem famílias que jogam algum esporte juntos, tem famílias que, enfim, usam sua criatividade, montam quebra-cabeça juntos, tem jogos mais ativos também para fazer juntos, especialmente com crianças pequenas. Então, pergunta para as pessoas da sua família o que vocês poderiam fazer juntos para vocês se divertirem juntos, ter um tempo de relaxamento, de risada, sabe? De você se deixar fazer um papel ridículo na frente dos seus filhos e eles rirem da sua cara, isso ser bom, se relaxar, sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, o quanto que isso é contracultural, porque a gente está vivendo uma realidade de pais ausentes que estão muito cansados e pressionados por causa do trabalho e que não tem tempo de brincar com seus filhos. E aí pensa só no impacto disso ao final de 50 dias, a união, a intimidade que isso vai gerar para sua família. Se você não tem família com filhos pequenos, vocês podem fazer algo como casal. Se você é solteiro, você pode fazer algo com seus amigos ou com as pessoas que você divide apartamento, sabe? Não sei. Vamos usar a criatividade? Vamos conversar? O que a gente pode fazer nesses 50 dias?
Quantas e quantas vezes meus amigos me chamam, às vezes, pra gente encontrar, mas aí a gente encontra pra conversar sobre coisas sérias, a gente encontra, às vezes, pra um ajudar o outro, a gente encontra muito pra comer, sim, mas que tal a gente encontrar pra se divertir? Vamos dançar? Vamos sair pra dançar essa semana? Vamos jogar algum jogo junto? Vamos andar de bicicleta junto? Né, os amigos saudáveis, terem um pouquinho de paciência com os amigos sedentários. Porque é Páscoa. Porque a gente está vivo. Porque a gente precisa se alegrar, sabe? Com atos de serviço e misericórdia. A gente vai ter muito mais vontade de lutar contra o mal, contra as injustiças e ter misericórdia para ajudar as pessoas à nossa volta, porque Cristo ressuscitou. Então, é só ficar um pouquinho mais atento e prestar atenção, que está cheio de gente à sua volta, amigos, conhecidos, assim como estranhos e desconhecidos, precisando de ajuda. Então, você vai ter mais disposição também de exercer atos de serviço e misericórdia por causa disso. Ou seja o que for que você for fazer, e aí você pode orar, pensar sobre isso com as pessoas que moram com você, o que exatamente você vai fazer, mas a ideia é criar um espaço para a alegria e a vida entrarem na sua rotina intencionalmente no meio do caos e do sofrimento, agora. Vocês percebem o impacto que isso pode ter na nossa realidade? Agora. Porque eu penso nisso só na minha vida, gente. Que é muito ocupada, que é muito cheia de evento, muito cheia de compromisso. Para eu parar para fazer isso, é difícil. Eu vou ter que mexer aqui nos horários, nas agendas, abrir um espaço. E abrir espaço para algo que não é normal, não é comum. Eu não tenho muitos momentos assim de diversão, de alegria. Até porque, aí é muito interessante, um parênteses na nossa conversa. A nossa realidade atual entende diversão como um tipo de entretenimento que gera um anestesiamento dos nossos sentidos. Então você pensa assim, eu chego em casa cansado, eu quero relaxar, o que eu vou fazer? Assistir série, vou pra TV, vou pro computador, sozinho. E aí eu fico naquele modo zumbi diante de uma tela. Isso não é diversão, gente. Isso não é diversão. Isso é um entretenimento que, geralmente, eu já estou tão esgotado e eu quero continuar fazendo algo que me deixa nesse mesmo espírito. Mas, de alguma maneira, minha mente divaga, eu experimento algumas reações de prazer, porque os filmes, as séries, os jogos, todos são feitos de maneira para liberar, né? Hormônios que geram um pouquinho de sensação de prazer, mas eu fico simplesmente me anestesiando ali diante daquilo. Então, isso não é diversão. Então, o que eu estou falando de diversão é encontrar gente de verdade, é dar risada, é brincar de imaginação, sabe? Quando você vê o outro fazendo papel de ridículo e você morre de rir, e você ri até a barriga doer muito, e aí você fica lembrando daquilo por anos e contando aquela história para todo mundo. É lembrar mesmo, assim, qual foi a última vez que você riu muito? Tempo pascal é criar espaço para risada, para alegria entrar na sua rotina. Então é fazer coisas com pessoas, é sair de dentro de casa, ou criar espaço dentro de casa para essa interação acontecer, sabe? Permitir uma celebração real. Permitir que uma celebração real crie raízes em sua alma. Não é uma coisa superficial, não é uma coisa assim, vou ser feliz agora. Não é isso, você entende? Mas é se expor para algo que vai permitir que a sua alma, o seu espírito, experimente uma alegria verdadeira, baseada no fundamento real, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É celebrar o já no meio do ainda não. Ok, ainda não um monte de coisa, mas já também. E porque já eu posso me alegrar nesse meu mundo aqui, nessa minha família, que ainda é cheia de problemas, mas já foi alcançada pela graça de Deus. Eu posso me alegrar comigo, que ainda não sou perfeita, mas já fui alcançada pela vida. Eu posso me alegrar com a minha igreja, que ainda não é do jeito que deveria ser, mas já sim foi alcançada
pelo Espírito Santo e tem dado muitos frutos. Eu posso me alegrar com o meu trabalho, com a minha cidade, com o meu país, que ainda não um monte de coisa, mas já sim um monte de coisa também, porque a vida de Cristo já flui através de nós e nós já sim estamos em missão pela redenção de todas as coisas. Então, gente, imagina se nós cristãos fôssemos esse povo, movidos por essa alegria, porque Cristo ressuscitou dos mortos, então nós já podemos celebrar. Eu acho que a gente ia ser um povo um pouco diferente do que nós somos hoje, sabe? E fazer um impacto também um pouco diferente à nossa volta. Na palestra da Quaresma eu falei um pouco sobre essas disciplinas espirituais e expliquei cada uma delas. Então hoje eu não vou explicar todas elas, mas eu queria destacar especialmente as disciplinas de engajamento, de adoração e celebração. Então, tudo bem, você pode até fazer um jejum, você pode fazer alguma das disciplinas de abstenção, não é... Por favor, não entenda isso como um legalismo, como uma coisa rígida, uma coisa formal, não é isso. Nós temos à disposição uma série de exercícios espirituais e você pode usar isso de acordo com o que você sentir necessidade, de acordo com o que o Espírito Santo te mostrar também, de acordo com o momento que você está vivendo. Mas eu gostaria de te desafiar a, especialmente nesse período do tempo pascal, exercitar as disciplinas de adoração e celebração. E aí é engraçado, né? Porque, poxa, são disciplinas que lembram festa, alegria, música, né? Mas é uma disciplina, exige um esforço. Exige um esforço para eu, especialmente se eu sou uma pessoa negativa, que sempre olha para as situações e não vê uma saída, e não vê uma melhora, e não vê as coisas se resolvendo, eu vou me disciplinar a partir da alegria a ter esperança. Então vai exigir um esforço grande em relação a isso. Eu gostaria de ler um trechinho do livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, quando ele fala sobre a disciplina da celebração. Olha só o que ele fala sobre isso. A celebração está no âmago do caminho de Cristo. Ele entrou no mundo com um toque de intenso júbilo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, exclamou o anjo. Lucas 2:10. Ele saiu deste mundo deixando sua alegria como herança para os discípulos. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Então, gente, isso é muito sério. A celebração fortalece a vida. A celebração traz alegria para a vida e a alegria nos fortalece. As Escrituras dizem que a alegria do Senhor nos fortalece. É a nossa força, como está lá em Neemias 8:10. Sem ela, não vamos muito longe em nenhuma atividade. As mulheres suportam o parto por causa da alegria da maternidade que virá logo depois. Então, ele também fala que nós precisamos da alegria para experimentar todas essas disciplinas espirituais da maneira correta, senão vira apenas um legalismo vazio. E isso é muito interessante, sabe? A alegria tem um papel na nossa vida e nós deveríamos experimentá-la de uma maneira mais real do que a gente tem experimentado atualmente. Aí, eu mesma fui meditando sobre isso e foram surgindo várias objeções, sabe? É como se a Vanessa virasse para mim. Eu falo para a Vanessa, né? Vanessa, você tem que se alegrar mais. Vamos fazer alguma coisa diferente na sua rotina. Aí a Vanessa vira para mim e fala: ah, mas eu vou fingir um sentimento que eu não tenho. Como assim eu vou ficar alegre? Tem tanta coisa acontecendo de ruim agora na minha vida. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Não é fingir um sentimento. É você se expor para Deus, trazendo o seu sofrimento para Ele em oração, mas olhando para a ressurreição. É diferente, entende? É diferente eu chegar diante daquela situação que pode ser muito ruim e trazer muita dor e simplesmente falar:
Deus não está nem aí para mim, Deus se esqueceu de mim. Ou lamentar, né, e falar, até quando, Deus, até quando isso vai acontecer? Eu posso trazer essa situação diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque Cristo ressuscitou. Me ajuda a enfrentar o mal, o pecado, o medo, a morte agora, porque o Senhor ressuscitou e eu quero experimentar a vida dessa ressurreição agora, nessa situação. Então, talvez você não vai sentir a alegria mesmo não. Talvez você não vai, dependendo das circunstâncias onde você está, agora você não vai conseguir mesmo se alegrar no sentido de fazer festas mesmo não. Mas você vai poder experimentar o sofrimento à luz da ressurreição de Cristo. E isso precisa te trazer uma nova perspectiva de enfrentar o sofrimento. Isso precisa te trazer uma nova perspectiva de enfrentar o mal, de enfrentar o pecado, porque ele não vai prevalecer, ele já foi derrotado, porque Cristo ressuscitou. Outra objeção que pode surgir é, parece muito bobo fazer alguma dessas coisas aí que você sugeriu, como dançar. Especialmente as pessoas muito sérias, muito competentes, muito eficientes, muito introspectivas. Você não vai fazer uma coisa dessa? Isso é ridículo. Talvez essas sejam as pessoas que mais precisam fazer isso. Talvez essas sejam as pessoas que mais precisam se submeter a essa disciplina. Você não precisa necessariamente fazer isso na frente de ninguém. Faz isso sozinho no seu quarto. Põe uma música alegre e dança diante de Deus, como Davi dançou, adorando a Ele como Senhor da sua vida, sabe? Declarando que o mal e a morte não vão vencer. E as coisas ainda que você vê na sua vida, que estão manchadas por causa do mal e da morte, vão ser restauradas. Outra objeção que pode surgir é, parece errado me alegrar quando ainda há tantos motivos de tristeza. Talvez seja um raio de sol que abre no meio das nuvens, naquele céu bem nublado, e que te dá fôlego para enfrentar aquela situação de tristeza. John Piper tem essa frase que eu achei sensacional. Quando cantamos para Deus no meio da nossa dor, declaramos contra todos os nossos sentimentos que Deus reina sobre essa escuridão, que Deus está operando nessas trevas e que Deus ainda é digno de adoração nessa escuridão. Então, talvez agora, quando eu tenho tantos motivos de tristeza, seja mais importante ainda que eu cante hinos de alegria, declarando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, declarando que Ele venceu e que o pecado e a morte não vão me derrotar. Talvez agora seja a hora de eu fazer isso, especialmente nesses momentos de dor e tristeza e de escuridão, porque ao fazer isso, eu estou dizendo para mim mesmo que isso não vai prevalecer, que Jesus ressuscitou. Então, Deus ainda é digno da minha confiança e da minha adoração, mesmo em meio dessas trevas e dessa escuridão. Gente, isso é sensacional. Isso nos dá forças para enfrentar o mal, isso nos dá forças para enfrentar a tristeza. Vocês percebem isso? É uma forma da gente encorajar uns aos outros. Nós, como cristãos, nós sabemos que dói muito. Se você já passou por isso e você agora sente essa alegria no seu coração, você pode encorajar os seus irmãos que estão no meio do olho do furacão e que não veem saída e que não veem esperança. É o momento da gente estar junto com os nossos irmãos que estão passando por situações mais difíceis que nós e encorajá-los e dizer, calma, tem bom ânimo, tenha esperança, Jesus ressuscitou. Vem aqui em casa, eu quero preparar um jantar para você, para a gente celebrar que Jesus ressuscitou. Talvez a ideia da gente chamar pessoas para a nossa casa para esses momentos de celebração possam especialmente acontecer com pessoas que estão passando por dificuldades, para ser um momento da gente encorajá-las, para ser um momento delas serem nutridas de uma maneira diferente, de esperança, de que vai passar, de que Deus venceu a morte e que tudo coopera para o nosso bem, até esse sofrimento que você está passando.
Então, não é... Quando eu fiquei pensando nesse tempo de celebração, não é uma atitude inconsequente. Pelo contrário, é uma atitude consciente e intencional de que eu e minha família podemos adorar a Deus agora, seja qual for a situação que a gente esteja vivendo, e especialmente nesses 50 dias da estação da Páscoa, podemos nos dedicar a exercícios, disciplinas que celebrem a alegria e a esperança. Eu posso criar um espaço na minha rotina para plantar essas sementes da alegria e da esperança. Ainda que eu não sinta essa alegria agora, eu vou criar um espaço para plantar essas sementes, para elas lançarem as suas raízes e brotarem no tempo certo. Vocês percebem isso? Os resultados dessa celebração são imensos. Eu vou ter a possibilidade de perceber que o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte está atuando em mim agora, está atuando em você agora. Porque você vai perceber isso de alguma maneira. Se você pedir para o Espírito Santo te mostrar isso, ele vai te mostrar. Ora nesse sentido, traz todas essas situações diante do Senhor e clama a Ele: Senhor, mostra a vida fluindo através dessa situação. Me ajuda a enxergar isso. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus atua nessa situação. Situação de conflito, situação de desespero, situação de injustiça. Ora por essas situações, tendo como fundamento o poder que ressuscitou Jesus da morte. Não o seu medo, não as suas forças. Se torna também uma oportunidade de desenvolver a alegria e a esperança. Por isso é muito importante ler a sua história através da história da redenção. Traz toda a sua história de medo, de culpa, toda a sua história de fracassos, toda a sua história de tentativas frustradas, situações específicas que podem estar acontecendo ou ter acontecido recentemente, de conflito, de sei lá, rompimentos, de frustrações. Enxerga essa história à luz da história da redenção e da ressurreição de Jesus. Se deixa formar por essas práticas pedagógicas. Então, experimenta se expor a alguma dessas coisas que eu sugeri, para você deixar o seu corpo ser alcançado por essas verdades, não apenas a sua mente. Um dos resultados disso também é que nós vamos ser mais capazes de amar a Deus acima de todas as coisas, de adorá-lo como um Deus maravilhoso, que tem feito coisas grandiosas por nós. Amar a nós mesmos e amar uns aos outros, amar os nossos irmãos. Essas atividades de encontrar, de estar junto, de celebrar, de se alegrar, de se divertir em família. Gente, isso vai trazer muito mais união para nós, muito mais intimidade para nós. Também vai ser importante para a gente se apropriar do que Jesus já conquistou por nós. Não é só uma história, não é só uma coisa que aconteceu lá distante. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós já ressuscitamos com Cristo. Por isso nós podemos pensar nas coisas lá do alto, porque Cristo está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Porque nós podemos enxergar tudo que acontece aqui à luz dessa verdade e sermos encorajados para viver agora o presente. A gente vai ter condições de responder ao convite de Jesus para sair da tumba e acordar. Sabe, igual ele fez com Lázaro? Lázaro, sai. Vanessa, sai. Acorda, minha filha. Para de viver aí como se você ainda estivesse sob o peso do pecado. Deixa esse peso que te atrapalha para correr a corrida que está diante de você. Para de achar que esse pecado é invencível, que essa dor é incurável, que esse problema nunca vai se resolver. Sai. Acorda. Levanta. E anda. É um convite. Jesus está nos convidando para ter coragem, para viver a vida que está diante de nós. Com ousadia, gente. Imagina, dá vontade de sair correndo. Quando eu escuto essas coisas, quando eu sou confrontada, isso me confronta demais. Isso me confronta demais, gente. A minha tendência é sempre achar que eu é que tenho que dar conta. E como eu não dou conta, eu sou tomada pela frustração, sucessivamente. E não, gente,
E não. Jesus ressuscitou. Levanta, toma essa sua cama e anda, sabe? Não deixa esse pecado te atrapalhar. Mas eu ainda estou passando por uma situação muito difícil. Então tenha esperança que essa situação difícil, à luz da ressurreição de Jesus, isso, debaixo do poder dele, vai ser vencida. O que você faria? Como você viveria se não tivesse tanto medo? Se o medo, a morte e o pecado já estão derrotados? Então, às vezes, você pode aproveitar esses 50 dias do tempo pascal para se fazer essa pergunta. O que é ainda que me paralisa? O que é ainda que me atrapalha de correr? Sabe? Às vezes é uma ideia, às vezes é um sentimento, às vezes é um medo, às vezes é um medo de que se algo não acontecer, minha vida não vai ter sentido, ou porque algo aconteceu, minha vida não tem mais sentido. Traz isso em oração diante de Deus e olha, enxerga essa realidade na perspectiva da ressurreição de Jesus. O que você faria se você não tivesse mais medo? O que você faria se você não fosse mais limitado por esse pecado? Ou se ele não te paralisasse, você então tivesse coragem de fazer, às vezes, algo que Deus já te falou, te chamou para fazer, mas que você não consegue por causa do medo? Também vai interferir diretamente no desenvolvimento da nossa santidade, porque isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com seguir os passos de Jesus, isso tem a ver com negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é viver de uma maneira irresponsável, mas é viver de uma maneira extremamente consciente da realidade de que Jesus Cristo ressuscitou. E então, sim, também se dedicar por esse processo de santificação que já está em ação na sua vida. E também se torna uma oportunidade incrível de recalibrar o seu coração, organizar melhor seus hábitos e ritmos, os seus pensamentos, os seus afetos. Se a sua rotina é tomada só por trabalho, só por pressão, só por cansaço, você precisa recalibrar e equilibrar isso com alegria, com esperança, com divertimento, com descanso, com alegria. Acho que eu falei alegria. A qualidade da minha conexão com as pessoas vai mudar, como eu já falei. Uma reorientação para o Evangelho com foco em Jesus também vai acontecer, um aprofundamento no resultado da ressurreição de Jesus. Então, em paralelo com as disciplinas de celebração e adoração, eu vou continuar a disciplina de meditação na Palavra de Deus, oração, compreendendo, orando, lendo, especialmente os Evangelhos. Eu comecei a fazer um plano de leitura bíblica, especialmente focado para as palavras de Jesus, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou na época que ele esteve lá com os discípulos. Gente, aquilo é para nós. Presta atenção no que Jesus disse. Tudo aquilo que ele falou vai acontecer, porque ele ressuscitou. O que ele disse de que se nós oramos e pedimos algo para o Pai vai fazer, aquilo vai acontecer. O que ele disse que nós vamos experimentar alegria em meio ao sofrimento, vai acontecer. Todas aquelas palavras dele de encorajamento, mandando a gente ir pregar o Evangelho, dizendo que a gente vai fazer coisas maiores ainda do que ele fez, isso vai acontecer. Então, aproveita esses 50 dias para mergulhar nas palavras de Jesus, no que ele ensinou, no que ele falou, porque tudo aquilo vai acontecer. Está acontecendo agora, porque ele ressuscitou dos mortos. Viva a nova vida que já está disponível para você, para cada um de nós. E uma das coisas mais sensacionais que isso vai fazer é nos encorajar para a missão, para trabalhar, cuidar, servir, arar a terra, cultivar o jardim. Então não vai gerar em nós uma situação de medo, pelo contrário, vai gerar em nós uma situação de coragem. Gente, presta atenção nos discípulos. Aqueles discípulos que fugiram no dia da crucificação, que negaram, que mentiram, que traíram, aqueles discípulos que não entenderam nada, aqueles discípulos egoístas, orgulhosos, que queriam que Jesus reinasse naquele momento, que não queriam passar pela morte, passaram 40 dias com Jesus durante o período do tempo pascal. Passaram 40 dias com Jesus entendendo
essas palavras que ele tinha falado, aprendendo com ele, vendo Jesus, comendo com ele, se alegrando com ele, celebrando com ele. E foram esses momentos que transformaram os discípulos e os capacitaram para, depois do Pentecostes, eles pregarem com aquela ousadia que eles pregaram. Peraí, era a mesma pessoa? Era o mesmo Pedro que pregou lá e converteu não sei quantas mil pessoas? Era o mesmo Pedro que fugiu e negou, que teve coragem de pregar ousadamente, ser preso, ser espancado lá, apanhar e sair alegre, se sentindo digno de sofrer? Gente, olha, o que aconteceu para que eles tivessem sido transformados assim? Eles mergulharam nessas verdades que nós somos convidados para mergulhar nesses 50 dias da Páscoa. Eles foram expostos a uma realidade que transformou a vida deles completamente. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção agora. Para a gente se expor a essas mesmas verdades agora. Para a gente também ter essa mesma coragem, essa mesma ousadia que eles tiveram, sabe? De pregar o Evangelho aonde a gente está, de lutar contra o mal, contra as injustiças, de enfrentar o risco, se for necessário, porque agora a gente não tem mais medo da morte, a gente sabe que a morte é só um estágio, porque a gente já ressuscitou com Cristo. Vocês percebem a diferença que isso faz? Ao invés da gente ficar, então, focado na nossa história de felicidade pessoal, de segunda a segunda, exausto pelo fardo de fazer nossa vida dar certo, eu posso olhar a minha história e a minha rotina agora à luz da ressurreição e ser encorajada para viver a minha vida de um jeito diferente, enfrentar os conflitos que eu tenho, enfrentar os medos, enfrentar os desafios no trabalho, mas tudo isso de uma nova perspectiva, à luz da ressurreição de Jesus. Isso tem que fazer a diferença, isso tem que nos alcançar para a gente ter essa mesma coragem que os discípulos tiveram. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Ao final desses 50 dias, nós vamos celebrar o Pentecostes. E aí, então, vai começar o tempo da igreja no calendário cristão. Ou seja, bora trabalhar, que tem coisa demais para a gente fazer. Então, até lá, eu gostaria de convidar vocês, nesses 50 dias, para vocês se dedicarem para esse tempo com Deus, em alegria, em celebração, ou pelo menos abrindo espaço na sua rotina para Ele mesmo plantar essas sementes de alegria e de esperança na sua vida, para, no tempo certo, você colher esse encorajamento e essa alegria que os discípulos experimentaram, que fez com que eles se tornassem pessoas totalmente transformadas. É isso que vai acontecer comigo e com você. É isso que é o nosso destino. Não é assim, pode acontecer, né? Deus pode resolver essa minha situação, né? Deus pode curar, Deus pode me ajudar a enfrentar esse pecado. Não, gente. Deus não pode mentir para Ele mesmo, Ele não pode negar a Ele mesmo. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o mal, o medo, a morte, o pecado não vão prevalecer. Pode demorar um pouquinho mais, sim. Você pode enfrentar isso durante um tempo maior, sim, mas isso não vai prevalecer na sua vida, porque Jesus ressuscitou. Uma outra frase do Wright, então, que é a frase que eu li. A estação da Páscoa significa plantar, irrigar e cuidar de algumas coisas em nossa vida, pessoal e comunitária, para que elas floresçam, encham o jardim de cores e aromas e deem fruto no devido tempo. Então, gente, eu quero encorajar vocês para, nesse tempo de 50 dias, que começou no domingo passado, para você criar espaço na sua rotina, na sua agenda, sozinho e com a sua família, com a sua comunidade, com os seus amigos, para permitir que o Espírito Santo te ensine essas coisas, sabe? Especialmente se isso for muito difícil para você. Se diante dessa conversa você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Então eu quero te encorajar para você experimentar isso e colher um pouco desses frutos que eu citei aqui. Porque eu creio que é um tempo especial que Deus nos chama, especialmente nessa época que a gente enfrenta, de muita pressão, de muita tristeza, de muita eficiência, de muita ocupação e preocupação, de muita falta de tempo.
Deus nos chama para experimentarmos um tempo de celebração, um tempo de alegria, durante 50 dias. Eu vou fazer uma oração e aí a gente conversa um pouquinho. Pai querido, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que nos ajude, que faça isso acontecer na nossa vida. Nós nos expomos ao Senhor e nos rendemos mesmo, para que o Senhor nos ensine a celebrar, para que o Senhor plante sementes no nosso coração de alegria e de esperança e nos mostre como fazer isso ao longo desses 50 dias, Pai. Que o Senhor nos ajude a olhar para esse Deus maravilhoso, esse Deus que é grande, e isso encheu o nosso coração de louvor, de adoração, de alegria, porque o Senhor é bom e tem feito grandes coisas em nós e através de nós. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nos ajuda nisso, Senhor, nos ajuda nessa tarefa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.